Jorge, a gente tem um parceiro, que é o Felipe Luna. O Léo vai colocar ali a pergunta. Eu peço para que você coloque, por favor, o fone. Acho que está aí do teu ladinho. Para escutar a pergunta. E é uma pergunta que é recorrente aqui no chat, que é sobre o Peglo. Tá bom. Já vou te adiantar. Solta aí, Leonardo Martins. Fala, meu amigo Rodrigo Raposo, um abraço pra você, meu querido, um abraço pra todo mundo do Cast FC, um abraço também pro Jorge Andrade, o entrevistado aqui da noite, né? Eu queria fazer uma pergunta pra ele sobre o Peglo, porque o Peglo, ele foi contratado no início dessa janela, só que a gente recebeu a informação hoje de que o Peglo, ele se envolveu num problema no time que ele jogava, acabou que ele tá suspenso por 8 partidas, ou seja, ele só vai poder jogar pelo Sport no dia 18 de agosto. Minha pergunta é o seguinte, Jorge, o Sport ele já sabia dessa punição quando contratou o jogador ou ficou sabendo só quando o jogador chegou na Ilha do Retiro? E se tem alguma outra situação que possa fazer, que o Sport e o jurídico possa fazer para que ele possa jogar antes dessa punição, antes desse dia 18 aí, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Questão do Peglo. Tá? Peglo é um jogador que eu conheço desde os 10 anos de idade. Trabalhou comigo na base do Inter. Jogador de altíssima capacidade, seleção brasileira. Se não me engano, foi o último campeão mundial sub-17 da geração ele. O ataque era ele, Caio Jorge. Então, assim, um jogador que já tem uma história, apesar de jovem, muito, muito bacana. O Peglo estava emprestado pelo Internacional no Dnipro, né? Um jogador que a gente já vinha monitorando. No início do ano a gente teve algumas conversas e acabou que ele foi para a Ucrânia, né? E a gente continuou monitorando e vendo como estava sendo a temporada dele. O Peglo foi expulso na penúltima partida, se não me engano, né? E quando a gente começou as conversações com o Internacional, a gente sabia que tinha uma punição. Tá? O que a gente não sabia e não tinha total ciência era da quantidade de jogos, se eram 8, se eram 10, se eram 12, porque em função da pouca informação e o momento que aquele país vive de guerra, a gente fazendo alguns contatos, eles não passavam informação. E nem o clube, nem a federação. A gente fez contatos, chegamos e nós sabíamos que ia vir no ITC, que é o transfer, que é o TMS, né? Que é o momento da transferência internacional, que é o sistema que faz essa transferência, ali viria ou não a punição. E a Federação Russa informou que viria uma punição de 8 jogos. E a gente recebeu. E sabíamos dessa punição no momento que foi feita a transferência do TMS para poder fazer o processo de bid. Só que nesse momento também o CSKA começou a entrar em contato com o Internacional para comprá-lo. E a gente tem uma relação muito boa com o Internacional, o presidente Alessandro Barcelos é muito amigo do Yuri, a gente tem uma relação, eu tenho uma relação com o pessoal lá por ter trabalhado anos, e eles, olha, está acontecendo isso, ou vocês vão fazer um empréstimo, porque tá o CSKA que está querendo, daqui a pouco vai fazer uma proposta. Várias jurisprudências desses casos, né, de transferência internacional com jogador com algum tipo de punição, em várias jurisprudências conseguiu a reversão. Né? Então a gente tinha, vamos dizer assim, uma positividade jurídica no caso. Sim. Tá? A jurisprudência de algo que já aconteceu. Exato. Perfeito. Então a gente tinha uma certa, não vou dizer segurança, mas algo positivo que poderia acontecer. Mas a gente sabe que vai para decisão de juiz e tribunal, enfim, é algo que teria que ser feito, né? Um processo teria que ser feito. Mas assim como o Filipinho, a gente tem total convicção no jogador e contratamos o jogador sabendo que teria não 8, 7, porque uma ele já cumpriu lá. Tá. Então ele tem condição contra a Tombense. Não, antes do dia 18. Exatamente. Então, uma rodada antes. Então contra a Tombense ele vai poder jogar. O jurídico tentou fazer essa conversão, né? Porque assim, vamos pensar também, né? Jogador que é punido, hoje no Brasil, como é que funciona? Jogador que é punido no campeonato estadual,
não cumpre no brasileiro. Nós estamos na mesma federação. Quem é no estadual só paga no estadual. Exatamente. Aí nós estamos falando de um campeonato ucraniano, que não é nenhuma competição internacional, não é uma Copa UEFA, não é uma Champions, enfim. Mas veio, a punição estava no ITC e nós fomos para o STJD, na qual tem um novo presidente lá, e pedimos essa conversão. E no primeiro momento não saía a decisão. Então todos esses jogos que ele foi, acho que foi no o primeiro jogo, ele estava no... Nós levamos ele para Goiânia, né? Era a expectativa que o STJD desse a conversão, liberasse, acabou não dando e nem deu a decisão. Pediu mais informações para a CBF. Esse processo se alongou um pouquinho mais e no sábado tinha saído uma liminar do vice-presidente do STJD, mas acabou sendo cassada pelo presidente. A decisão é essa. Pela informação que a gente tem, eu acho que até uma informação jurídica mais técnica, assim, quem pode dar mais na frente vai ser o Guedes e o Silvinho, que são os nossos advogados, o Dr. Silvio e o Guedes, Rodrigo Guedes, que houve uma mudança de entendimento com toda essa jurisprudência em função dessas situações das apostas. Se não me engano, teve o caso do Bauerman. O Bauerman foi transferido para um time da Turquia, né? E a CBF pediu para a FIFA, ou entrou em contato, enfim, não sei como é que foi esse processo, que esse jogador cumprisse a pena. Né? E aí eu sei que parece que tem algum convênio, alguma coisa que foi feita esse CBF, FIFA, que a partir de agora, desse momento que o Peglo chegou, mudou esse entendimento, que tem que cumprir. Então, por isso que não foi dada a conversão para esses jogos. Mas nós tínhamos, sim, consciência que ele tinha uma punição. A gente foi saber o número de jogos efetivamente no TMS, quando chegou o TMS. A gente podia, naquele momento, dizer, não queremos mais, antes de colocar ele no bid, mas a gente apostou que a gente... Na nossa convicção do jogador, e que ele pode nos ajudar, né? E também no momento positivista de jurisprudências, que nesse momento mudou. Então, assim, ele está treinando, está motivado, está usando esse tempo para se recondicionar muito, né? Então, a partir do jogo contra o Tombense, ele vai estar à disposição do Anderson para poder utilizá-lo assim que o treinador decida. Ele ainda é jogador do Inter, né? Ele é jogador, ele está emprestado até o final do ano? Uma opção de compra, até o final do ano. E com essa saída do Juba aí, né? No mês que vem, de repente ele pode ser aproveitado nesse setor também? Sim, ele joga por esse setor também. E quem viu ele jogar, quem acompanhou ele no Dnipro, foi o maior... praticamente ele jogou naquele setor ali, né? É o lugar do campo que ele joga. Ele é um meia de origem, né? Que tem jogado pelo lado. Quem viu ele jogar quando ele surgiu no profissional do Inter, naquele time que foi vice-campeão brasileiro em 2021, viu que ele jogou por ali, né? O Peglo. Então a gente acredita muito, tem convicção no jogador. O Eduardo tá falando aqui, mas nesse caso aí o STJD também pesou contra o Sport, viu? O cara expulso no campeonato ucraniano vai pagar no brasileiro. Mas eu acho que isso que você falou faz todo sentido. Eu expliquei. Se a CBF pediu pro cara ser punido lá... É que mudou o entendimento, né? A gente tinha jurisprudências de como é que funcionava, mas... Vamos adiante. Meu povo, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Cast FC!